Essa semana nós teremos uma mudança de energia no ar e a chance de termos mais agilidade e motivação nas nossas atitudes, nas nossas vidas. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. A semana passada nós conversamos sobre a porção da semana ser sobre Itró, que é o sogro de Moisés, e a importância da gente ouvir as pessoas mais velhas, mais experientes. Eu não abordei aqui no Práticas a importância também em relação aos 10 mandamentos, que a gente costuma dizer os 10 pronunciamentos. Então, a cada encontro nosso aqui, eu procuro abordar o tema que acho mais importante, tem mais a ver com o momento que a gente está vivendo. O ano passado a gente falou bastante sobre os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, e esse ano eu não trouxe essa informação, trouxe outros ensinamentos, porque cada vez que a gente estuda a porção da semana, novos ensinamentos a gente consegue acessar. Ao longo desses dias eu estou trabalhando bastante, estou com uma turma de férias, dando aula todos os dias. Até hoje o nosso Práticas vai ser um pouquinho mais curtinho por conta disso também, conversando exatamente sobre isso. Então, como é importante, né, a gente rever certos conceitos. Então, quando a gente lê um livro pela primeira vez, você tem um entendimento. Quando você lê um livro pela segunda vez, é um outro entendimento. Quando você faz um curso, uma aula, é uma compreensão. Quando você revê ou refaz essa mesma aula, você compreende de outra forma. É a mesma coisa com a Torá. A gente teve esse momento de celebração muito grande, onde Moisés recebeu os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, onde teve toda essa energia envolvida. E a cada vez que a gente estuda, porque se estuda a Torá anualmente, cada vez que você estuda, que a gente estuda, um novo ensinamento, um novo conceito, uma nova lição. O que eu quero trazer para a gente em relação à porção dessa semana, que a gente mudou, agora a porção dessa semana é Mishpatim, que significa leis, e essa é uma porção onde são abordadas muitas leis civis em relação à propriedade, em relação a associações, em relação a casamentos. E é muito interessante que numa porção você vem cheio de espiritualidade, os 10 mandamentos, a importância de você ouvir os mais velhos, de você praticar conselhos dos sábios. E agora a gente entra nessa porção que fala das leis do dia a dia, da parte mais material. Então é muito interessante que a gente possa analisar esse conceito trazendo um princípio do hermetismo. A gente tem falado sobre esse princípio, uma lei hermética, ao longo de todo esse mês de Aquário. E é muito interessante que agora, nessa porção, isso será ainda mais evidenciado. Por que que eu estou falando sobre isso? O princípio é o princípio da correspondência. A gente já falou, assim como dentro é fora, assim como em cima é embaixo. A gente pode aplicar esse princípio da correspondência em várias coisas das nossas vidas. A maneira como você conduz o seu carro é a maneira como você conduz a sua vida. A forma como você arruma o seu guarda-roupa pode representar a forma como você arruma a sua vida. Então, esse princípio da correspondência tem muito a ver com um dos ensinamentos do Rabino, que é a questão da similaridade da forma. O que estudo estou querendo dizer para vocês? E isso foi uma aula muito interessante do Yair Alon. É justamente que não adianta nada a gente se preocupar só com a parte espiritual e não se preocupar com a parte material. Assim como não adianta nada a gente se preocupar só com a parte material e não se preocupar com a parte espiritual. É sempre essa correspondência, daí eu enfatizo o princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é na espiritualidade, é na fisicalidade. Assim como é o espírito, é a matéria. Isso é muito legal, muito legal. Teve um outro texto de um rabino inglês que eu li para poder aprimorar um pouquinho mais o conhecimento para vir conversar aqui. Ele fala sobre frases famosas dessa porção, onde as pessoas respondem faremos e ouviremos. E se você vai interpretar toda essa frase,
Faremos, o povo responde sempre numa única voz. Já o ouviremos, as pessoas não conseguiram responder numa única voz aos comandos do Criador, aos princípios que Moisés quis trazer, a mesmo essa questão das leis, enfim. Por que estudo esse texto desse rabino, ele discute? Porque enquanto a gente está no fazer, as conexões, fazer a nossa ligação, fazer os rituais, tudo bem, todos nós faremos como tem que fazer, como a gente é orientado, assim como a gente aprende. Agora, já o ouvir é muito particular, porque cada um de nós ouve Deus de uma forma, se encontra com Deus de uma maneira. Muitos são rezando, outros conseguem encontrar isso num contato com a natureza, outros conseguem encontrar essa ligação com a espiritualidade cantando, dançando, cultivando alegria. Então, isso é muito interessante que a gente possa trazer essa porção dessa semana, associando ainda a energia de Aquário, que estamos ainda no mês de Aquário. Então, como que a gente está sensível a outra pessoa? Eu estou conseguindo me colocar no lugar do outro? Eu estudo a espiritualidade, eu aplico ela no meu dia a dia. Não adianta eu me encher de conceito e não ter nada de prática. Eu consigo praticar no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, essa espiritualidade que eu tanto estudo, eu tanto gosto de me ligar, eu tanto me sinto feliz, realizado. Então é justamente é esse o ensinamento, é essa reflexão que todos nós temos que fazer ao longo dessa semana. Eu estou aplicando o princípio da correspondência na minha vida? Eu estou exercendo a minha espiritualidade na prática do dia a dia? Qual é o objetivo do meu despertar? Por que que eu estudo tanto? Por que que eu pratico tanto? É só para mim? E aí a gente entra em toda essa energia de aquário que tem a ver com o Ticum, com os pontos de correção que a gente vem conversando ao longo desse mês todo. Chamando a sua atenção também que hoje a gente tem o início da lua minguante. Quem aqui já sabe as fases da lua e consegue praticar as ritualísticas, as suas conexões nas diferentes fases da lua, tenho certeza que consegue perceber também, sentir como isso tudo faz diferença. Isso que eu estou querendo dizer estamos na lua minguante e a gente já expandiu o nosso conceito que a lua minguante não é só uma lua de finalizações, mas é também uma lua de compreensão, de entendimento. Então, muitas vezes, quando a gente está num estado de finalizar algo, é onde a gente consegue de verdade compreender todo o ensinamento, toda a lição. Então, é uma semana muito boa para isso. E ainda a gente tem mais um favorecimento, que é a chegada de Marte em Capricórnio a partir do dia 24, foi ontem. Então, Marte chegando em Capricórnio, Marte é o planeta que traz para a gente a força de vontade, a energia, a garra, a disposição, um pouco de irritabilidade, um pouco de agressividade, porque tem a ver também com o Deus da guerra. Sim, sim, tudo tem essas duas polaridades, o lado luz, o lado sombra, o harmônico, o não tão harmônico. Mas Marte em Capricórnio é muito positivo, porque justamente um planeta que tem a energia, motivação, tem esse ímpeto, essa iniciativa, está num signo que gosta de realizar, que gosta de concretizar. Então a gente está num excelente um excelente momento para que a gente possa fazer isso, otimizar as nossas concretizações. Eu fiz até aqui uma listinha do que eu devia me lembrar de falar nessa questão de Marte em Capricórnio. Então a gente vai ter praticidade na nossa vida material, na nossa vida onde você precisa ter resoluções rápidas, atitudes rápidas. Então a gente vai ter mais energia para concretizar as coisas, ações práticas e objetivas em busca de soluções. Tudo isso a gente tem disponível para a gente com essa chegada de Marte em Capricórnio e fica em torno de 2 meses. Também quero chamar a sua atenção que a partir do dia 29, Vênus retoma o seu movimento direto. Então, tudo que a gente teve que avaliar, tudo que a gente teve que passar
em relação às finanças, a parcerias, a relacionamentos que vieram ao longo desse período da retrogradação de Vênus, chamaram a nossa atenção, que vieram à tona, esses assuntos agora eles tendem a ter uma fluência ainda maior, principalmente aproveitando esse posicionamento de Marte em Capricórnio. Então a gente vai ter mais praticidade na vida da gente e a gente vai ter mais ímpeto, mais iniciativa, mais disposição para manter os pés firmes no chão, ver a realidade como ela é e encontrar soluções para as coisas que a gente precisa. Então, essa semana, a gente tem uma semana aí, mais uma vez, né, gente? Uma semana muito boa para a gente fazer o que a gente tem que fazer, sempre lembrando que a gente tem o apoio da energia do mês. E esse mês, estamos finalizando essa semana aí, o mês de Aquário, esse desejo de justiça muito grande, essa vontade de inovar, inovar guarda-roupa, inovar móveis em casa. Não precisa comprar móveis novos, viu, gente? Só de trocar de lugar já dá uma renovada no ambiente. Se preocupar mais com a coletividade, talvez até ter mais vontade de estar junto com as pessoas. A nossa independência é sempre muito bem-vinda. E também as questões com a tecnologia. Aquário é o signo da tecnologia, é o signo do futuro. Por isso que ele também tem como regente moderno Urano, que traz essas questões tecnológicas, essa inovação, quebra de padrões, coisas muito características desse signo. O lado B é a insensibilidade, a rebeldia sem causa, egoísmo, isolamento e conhecidíssimo por ser do contra. Então tem às vezes essa energia ou essa disposição para não aceitar regras, para querer quebrar regras, ou para criar regras e quebrá-las no instante seguinte, querer de verdade, vou rasgar tudo, vou virar a mesa e que se dane, chutar o balde. Isso também é uma característica um pouco aquariana no lado B. Então a gente vai respirar fundo se tiver esse momento, pensar na coletividade, pensar nessa questão da inovação, trabalhar o senso de justiça cada vez mais forte para a gente não chutar o balde, não desequilibrar, não fazer curto-circuito, né, gente? A gente quer fazer cada vez mais as coisas mais harmônicas nas nossas vidas. Os pontos de correção principais para a gente manter o foco no finalzinho desse mês de Aquário: aprender a jogar em time, não adianta apenas dar ordens, então integrar verdadeiramente a equipe, estar nessa coletividade, então não só ficar como o chefe, como o organizador, como o centro das atenções, como aquele que tem as ideias, aquele que quebra os padrões, que rompe com tudo. Não, também vai vestir a camisa para fazer o que for necessário para que tenham as mudanças, para que o trabalho seja feito nesse sentido de fraternidade, de equipe, de coletividade. Aprender a falar sobre as emoções, isso ajuda a desenvolver a sensibilidade. A gente já conversou bastante sobre isso, então muitas vezes é um pouco difícil falar sobre sentimento, é um pouco difícil falar sobre emoções para signos de ar, porque são muito mentais, são muito mais racionais do que emocionais. Então, às vezes não tem muita paciência, por isso que essa falta de sensibilidade, não tem muita paciência para mimimi. Signo de ar não tem muita paciência para chororô, por exemplo, de signos de água. Então é importante que a gente consiga desenvolver essa sensibilidade ainda ao longo dessa semana. Aprender que não é melhor do que os outros, menos eu, mais nós. Eu acho que esse foi um ensinamento muito importante para a grande maioria de nós. Isso é legal, porque a gente já vai se preparando para essa nova era, a gente já vai se preparando para entrar nessa sintonia de que o todo é muito importante, de que pequenas ações fazem a diferença no todo. Uma coisa que eu conversei com vocês muito ano passado, que é o micro que define. Então a gente combina todos esses conceitos, né? O princípio da correspondência, assim como é dentro é fora, é o micro que define. O que eu faço para mim, cada vez que eu aprimoro o meu recipiente, eu estou influenciando o todo. Por quê? Porque eu estou inspirando outros recipientes, eu estou compartilhando melhor a energia. Então é muito legal a gente poder associar todos esses conceitos.
Lembrando a você que vale muito a pena meditar na linha do Anabecou, a primeira linha que nos liga à esfera de Resed da árvore da vida, a esfera que ajuda a gente a trabalhar a energia da misericórdia, pode nos auxiliar a realizar todos esses pontos de correção, a trazer a nossa mente. Às vezes ela fica um pouco dispersa, sabe? Ainda mais porque a energia de signo de ar pode distrair fácil, ficar disperso fácil, se irritar muito com as mesmices muito fácil. Então, meditar nessa linha do Anabecoa ajuda a gente a manter um pouco esse foco, a trazer um pouco essa energia da misericórdia para a gente conseguir se elevar a essas limitações. Né? Então, nós transcendemos as barreiras físicas e desmaterializamos obstáculos físicos e espirituais. Então, é importante para que a gente mantenha aí o nosso foco, para que a gente tenha bastante atenção no que a gente vai fazer. Se a gente está com o tempo um pouco confuso, com dificuldade de realizar as coisas, vamos aproveitar esse posicionamento de Marte em Capricórnio, meditar nessa primeira linha do Anabecoa. Você pode visualizar essa linha do Anabecoa, imaginando essa situação que você quer que se concretize. Qual é a atitude mais correta que você pode tomar numa determinada situação, num determinado momento, ou enfim, você precisa também conversar com alguém, essa questão aproveitando o movimento direto de Vênus, então espera um pouquinho até o dia 29, que essa conversa deve fluir de uma forma melhor, aproveitando que a gente vai ter essa ajuda para encontrar soluções para o nosso dia a dia, mais práticas para o nosso dia a dia, viver de uma forma mais prática, mais motivada. Vamos aproveitar tudo isso, medita na linha do Anabecoa, pensando em tudo isso que você quer realizar, concretizar, enfim, pôr para andar, aproveitando esse movimento aí direto de Vênus, e medita para trazer para a sua realidade isso tudo que você quer concretizar. Então, para que você consiga trazer, mais uma vez, unir esses conceitos, né? De como a gente tem 3 formas de realizar as ações aqui no mundo físico, que é pensando, sentindo e agindo. Então, vamos aproveitar essa energia positiva de Marte em Capricórnio, vamos aproveitar essa energia positiva da Lua minguante que nos ajuda a compreender melhor a situação, entender sim que esse princípio da correspondência pode nos auxiliar a cada vez mais colocar em prática a nossa espiritualidade, a fazer com que a gente flua naturalmente em todos os ambientes que a gente tiver, dessa forma espiritual, ainda que estejamos na matéria. Certo, gente? Muito bom, muito bom. E lembrando a você que além da linha do Anabecoa, você também pode meditar nas letras do mês. A letra Tzad, a letra Beit, a letra Tzad criou o signo de Aquário, a letra Beit, o planeta Saturno, que rege Aquário, e todas as vezes que a gente visualiza essas letras, que a gente medita nessas letras, a gente pode trazer para a gente essa consciência dos nossos limites. Saturno é o planeta que ajuda a gente a entender os nossos limites. Às vezes traz um pouco de limite demais para a gente. A gente pode ficar até um pouco preso na hora de ter uma atitude, porque você não está encontrando qual é o seu limite, o limite do outro. Então, meditar nessas letras, o meu limite físico, o meu limite emocional, meditar nessas letras nos ajuda a encontrar esse ponto de equilíbrio. Também ajuda a gente a praticar muito mais a autorresponsabilidade, e aqui mais uma vez foi o ponto que a gente conversou ao longo desse mês em relação ao princípio da correspondência. Lembra do guarda-roupa, gente? Lembra do guarda-roupa? Se o guarda-roupa está muito bagunçado e a vida está muito bagunçada, tá difícil arrumar a vida, vai lá e arruma o guarda-roupa. Arruma o guarda-roupa, medita nas letras do mês e naturalmente você vai praticando essa autorresponsabilidade e a vida vai entrando nos eixos, eu tenho certeza disso. Também a gente traz um pouco da energia da sabedoria, da maturidade, quando a gente medita nessas letrinhas do mês. Quero saber aqui depois se os guarda-roupas andam muito bagunçados, viu, gente? Comenta aqui. Mais uma vez eu quero agradecer vocês que comentam sempre, sempre, sempre. Estão sempre comigo. Olha, eu me divirto, viu, gente? Então comenta aqui.
Se a vida está muito confusa, o guarda-roupa está muito confuso, se arrumar o guarda-roupa vai ajudar a arrumar a vida, certo? Aqui também eu quero trazer para vocês hoje não é uma prece, não é uma oração, talvez uma dica, uma citação, né, do budismo, e já que a gente tem essa chance e a porção da semana pede isso para gente, que a gente consiga fazer no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente almeja da nossa espiritualidade, que a gente consiga praticar no nosso mundo físico, então, aproximando a árvore da vida de Malkuth. Eu achei muito legal trazer esse mini mantra, eu chamo ele, para que a gente possa praticar um pouquinho e para que você possa pensar nisso ao longo do dia. Depois eu vou mandar ele no grupo do WhatsApp. Eu acho que eu já mandei, mas não tem problema, eu mando de novo nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa usar essa ferramenta também para praticar aquilo que desperta a nossa consciência e nos ajuda a aplicar essa espiritualidade no nosso dia a dia. Vou convidar você a respirar fundo um pouquinho. Alinhar sua coluna. Você pode só me ouvir, você pode ler, você pode verbalizar esse mini mantra para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia toda a nossa espiritualidade. Que eu seja feliz, que eu encontre os verdadeiros motivos da felicidade, que eu me livre do sofrimento, que eu me livre das verdadeiras causas do sofrimento. É muito bom, muito bom. A gente já conversou sobre dor e sofrimento, não vou entrar em detalhes agora, mas é isso, gente. Que eu seja feliz, que todos nós sejamos felizes, que a gente encontre os verdadeiros motivos da felicidade. E os verdadeiros motivos da felicidade às vezes são tão simples, tão simples. Vocês conheceram a pequena gatinha aqui a semana passada, tanta alegria nessa casa, uma coisa tão simples, um gatinho. Um dia de sol depois de tantos dias de chuva, que felicidade que trouxe para todos nós. Então, que eu me livre do sofrimento, que eu me livre das verdadeiras causas do sofrimento. Que eu entenda por que em alguns momentos da minha vida eu escolho sofrer, em vez de simplesmente compreender aquela dor e transmutar. Não, tem momentos da vida da gente que a gente escolhe o sofrimento, que a gente fica no sofrimento. Eu acho interessante a gente pedir ajuda para encontrar as verdadeiras causas do sofrimento, para que a gente consiga se libertar dessas verdadeiras causas do sofrimento. Aí sim eu tenho certeza que a gente vai conseguir praticar no nosso dia a dia cada vez mais a espiritualidade naturalmente. E a gente vai trazer esse princípio da correspondência, assim como é dentro, é fora, de uma forma muito equilibrada para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para tudo que a gente colocar a nossa energia, certo? Pessoal, nós temos sim lição de casa, tá? Tá rapidinho, mas tem lição de casa. Então, nossa lição de casa para essa semana, para a gente encerrar esse mês de Aquário, é permita receber o amor de outras pessoas. Até mesmo quando começa a fazer mudanças na vida, o aquariano tende a focar a atenção no externo, permanecendo inalterado no fundo do coração. Então, vamos abrir a nossa sensibilidade, vamos permitir receber o amor de outras pessoas, sermos cuidados por outras pessoas, receber conselhos de outras pessoas, vamos nos abrir às outras pessoas, vamos praticar esse ticum, esse ponto de correção com mais maestria ao longo dessa última semana. Como aviso, eu publiquei no Instagram o Ho'oponopono de Aquário, mas eu não sei se todo mundo viu, eu acho tão legal esses Ho'oponoponos. Quem fez esse Ho'oponopono, eu já achei isso na internet há muito tempo, há muito tempo. A moça chama Meire, eu acho que ela chama Meire Oliveira, fez umas artes muito bonitas. Eu só modifiquei a arte, mas o escrito é de autoria dela. Quando eu posto, eu coloco isso, dá nome aos bois, isso é muito importante. Então eu trouxe aqui pra gente o Ho'oponopono de Aquário, caso alguém não tenha visto
no Instagram. Então, sinto muito pela teimosia e alguns pontos de vista. Me perdoe por ser do contra em algumas brigas. Sou grato por gostar da minha criatividade. Te amo por querer me ajudar a melhorar a sociedade. Eu acho isso uma graça, reflete, não, representa totalmente a energia de Aquário. Muito bonitinho. Parabéns para essa pessoa que fez isso. Enfim, achei muito bonitinho, muito curioso e achei legal trazer aqui para você também em práticas que despertam. Mais uma vez agradeço imensamente a sua companhia, agradeço todas as pessoas que curtem, que se inscreveram, que compartilham, o pessoal que espalha para a família, muito obrigada. Eu espero que possa ajudar de verdade todas as pessoas a despertar essa motivação pelo aprofundamento dos conceitos, que a gente consiga todos juntos fortalecer a nossa fé, que a gente consiga de verdade trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia, passar pelo nosso processo de aprimoramento de uma forma mais leve, que a gente consiga cada vez mais aprender no amor e não na dor, nos libertar das verdadeiras causas do sofrimento e assim seguirmos como a essência divina que somos, a similaridade da forma. Somos saudáveis, somos prósperos, somos felizes, somos a imagem e semelhança do Criador. Então, que cada vez mais a gente consiga despertar nossa luz interior e inspirar as outras pessoas. Eu agradeço imensamente a companhia de todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Excelente semana, gratidão e até a semana que vem. Tchau!